Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou no sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus dizia: um profeta não é só estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinar na nossa casa as pessoas, né? Não é muito fácil. Muito mais quando a gente também vai rezar pelos nossos, né? Parece que as pessoas não acreditam que a gente pode rezar por elas e acontecer algum milagre, né? Às vezes a gente fica até com vergonha de rezar, um filho rezar pelo pai, né? Pai, pode deixar que eu vou rezar para o senhor, né? Ou rezar pela mãe. Às vezes a gente fica com vergonha, né? De rezar para o outro, porque acha que não vai acontecer nada. Mas quem cura, quem faz milagre é o Senhor. Ele que vai curar, Ele que vai agir. Então, é através da minha confiança, né, que, pela fé, é que Deus vai agir. Então, nós temos que aprender, né, a rezar, e às vezes acreditando já que o milagre vai acontecer, né? A nossa fé tem que ser assim, uma fé audaciosa, né? Uma fé carismática, né? Um dia eu perguntei para o padre Roberto de Grandes por que ele rezava para as pessoas, né? E acontecia milagre. Ele dizia assim: ó, quando eu rezo, eu confio, porque se Jesus não fizer, quem vai passar vergonha é Ele. Então, eu confio que Ele vai fazer, porque senão Ele vai passar vergonha, porque eu estou proclamando a cura. E se não acontecer, Ele que não quis curar, porque eu proclamei, né? Então, mas é Ele que me inspira, é o Espírito Santo que me inspira essa graça. Não é uma coisa que sai da minha cabeça, mas o próprio Espírito Santo me coloca a situação. Então, eu falo porque eu tenho confiança que Ele vai realizar, né? Então, o milagre acontece. Por quê? Porque ele está ali confiando naquelas promessas que Deus colocou no coração dele. Então, vai revelando, tem uma revelação, tem todo um processo de quem ora para a cura, não sai da cabeça dele, mas o próprio Senhor fala o que está fazendo na vida. Mas é um escutar de Deus, né? A pessoa começa a criar uma confiança e aquele dom vai tornando fecundo no seu coração, de rezar para as pessoas. E muitas vezes acontece o milagre porque Deus dá a graça àquela pessoa do milagre, da cura, né? De uma revelação. Eu conheci um senhor que era maravilhoso para orar para as pessoas, e muitos milagres eu vi na vida dele, né? Aqui na Canção Nova mesmo, a gente vê quantas graças acontecem, porque Deus coloca no coração da pessoa aquela cura e aquele milagre. Mas é uma confiança dela, é uma fé que ela precisa exercitar cada dia, né? Ela vai exercitando, às vezes a gente se surpreende, até mesmo na pregação, quando a gente está fazendo, a gente prepara uma pregação, a gente vai delineando, coloca até um release, né, de uma pregação,
E, de repente, você vai vendo que ela vai se delineando para outra direção, porque Deus quer atingir aquelas pessoas que estão ali. Então, o exercício dessa graça também precisa passar pela nossa vida, né? O outro também precisa acreditar que Deus pode curar, né? Às vezes a gente que vai muito ao hospital, a gente chega lá, tem pessoas que estão abertas à graça. Não, Padre, eu estou aqui esperando que o Senhor pudesse rezar por mim, né? Então a gente vai e reza. Tem pessoas que você chega e ela acha que já vai morrer mesmo, né? Padre, eu acho que vou morrer, não tem mais salvação para mim, né? Já está esperando a morte, já desacreditou que ainda há uma esperança para ela, que a morte não é o fim último, mas é a nossa última batalha como cristão para vencer, como Paulo, Mica e seus companheiros. Eles pensavam que iam morrer ali, daquele jeito, crucificado, né? Tinha 2 adolescentes, tinha mais outros leigos, né? Todos estavam lá só para falar do amor de Deus, só para ensinar as pessoas a viver o amor de Deus, conhecer Jesus, conhecer toda a graça de Deus, conhecer a salvação. Eles não estavam preocupados que iam, naquela hora, morrer. Não, eles queriam testemunhar o amor de Deus. E aí é surpreendido, né, por uma perseguição. De repente você é colocado na praça pública, é ultrajado, humilhado e crucificado, né? E que aquelas pessoas não foram crucificados tristes, abatidos, né? Vamos dizer que a história aqui concreta de que eles cantavam e diziam: nós estamos perdoando vocês que estão nos matando. Foram crucificados e depois transpassados, né? Depois cortado com a lança mesmo, com a espada, né? Então, para a gente ver, eles não estavam na expectativa da morte, mas da vida eterna, da salvação, da glória de Deus. E diante desta graça, nós, quando também nos encontramos enfraquecidos por alguma situação, a gente se fortalece na expectativa. Não, eu posso que agora essa doença pode me consumir, mas Deus me dará uma vida nova, uma vida eterna. Então, essa expectativa cria, né, no coração da gente alegria até mesmo da cura, da graça. E vencer esse tormento, vencer o mal, é uma luta que é a primeira carta de hoje aos Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu direito, sabe se foi São Paulo ou se foi Barnabé, mas vai dizer que a linguagem é muito paulina, né? Do jeito de São Paulo falar. E ele vai dizer, essa carta vai dizer que a gente tem que resistir até o sangue, a nossa luta contra o pecado, contra o desânimo, contra a tristeza, contra as fraquezas que muitas vezes vão causar esse descrédito no nosso coração. À medida que a gente vai colocando descrédito e vai perdendo aquela expectativa, aí qualquer coisa nos tira do caminho. Passa uma pessoa na porta de casa, aí vão ali, que ali está acontecendo um milagre. A pessoa vai correndo atrás dos milagres da vida, né? Não vivendo a sua fé, mas correndo atrás de situação que pode resolver. Aí passa qualquer um, tira a pessoa do caminho, né? Então, está dizendo a primeira leitura de hoje, ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. Há certos pecados que a gente tem que sangrar para tirar ele dentro de nós, né? Tem que sangrar na alma, sangrar nos pensamentos, no desejo. A gente faz toda a força, né? Tinha um amigo meu que bebia muito, e aí quando ele resolveu parar de beber, ele falava para a mãe dele assim: ó, hoje a senhora vai me amarrar aqui, porque se eu sair eu vou beber. Então tinha que trancar a porta, trancava a porta do quarto. Por quê? Porque ele ficava lá se debatendo, aquela vontade de beber, né? Então, às vezes no hospital que eu ia como capelão, as irmãs viam que aquela pessoa era alcoólatra, e elas fizeram um pouco de groselha com a quantidade de álcool assim, ia baixando, ia pôr um pouquinho só de álcool, gotas, né? E às vezes tinha que aquela pessoa entrava em convulsão, entrava em alucinação, via dragão, via jacaré voando, cobra voando, via todo tipo de coisas, demônios. E aí ela pegava um pouquinho daquela groselha com um pouquinho de álcool, punha na boca dele, a pessoa acalmava.
acalmava a pessoa. Por quê? Porque a pessoa estava tão alucinada pela falta do álcool, que criava monstro dentro de si, né? Para a gente ver como que a luta, e a pessoa abarrada, né, para resistir àquela tentação. Então, tinha que ir até diminuir, até acabar o álcool do sangue. Então, muitas pessoas, né, passam por essa situação, porque é uma luta. E aquela vontade de beber, meu amigo, nunca mais acaba. Entrou, fica ali, aquele vírus, aquele veneno fica lá, tentando fazer a pessoa voltar. Então, para resistir à tentação de quem bebe, de quem fuma, de quem mexeu com droga, a gente vê assim as recaídas da vida, porque é uma luta sem fim, uma luta até a morte. Até o dia que vai partir deste mundo, a luta contra o pecado continua, ela não para, porque você já fez. É como a carta de Timóteo 4 vai dizer que é como um dardo maligno que fica cravado em nós. Fica a concupiscência, fica marcada ali, é como um ferrete marcando a nossa vida. É como algo que espetou e tirou, mas a marca fica ali. Então fica aquela luta terrível, né, de que a gente até cicatrizar aquela ferida, demora, mas a marca da ferida fica ali. Então é uma luta dura, árdua, para você vencer cada dia a vontade, o desejo de... Porque a carne sente necessidade, né, de voltar àquela vida errada. Ela não te faz bem, não te alimenta nada, não traz nenhuma alegria, nenhuma esperança, nenhuma felicidade. Mas aquela vontade, ela fica ali, né, porque chamamos de concupiscência, esse desejo, a igreja fala disso. Então, ele está dizendo, nós temos que enriquecer corajosamente pelas palavras. Meu filho, não despreze a educação do Senhor. A palavra de Deus é para nos educar, para nos corrigir. Está dizendo, Ele ama, Deus ama, e por amar, Ele corrige, educa. E às vezes dói, é difícil você ouvir não, mas a nossa mãe nos educou falando quanto? Não. A gente ia pôr a mão, não, né? Você ia pôr a mão numa tomada, não pode pôr a mão aqui, não pega a faca, não faça isso. Olha quantos não. O amor passa pelo não, né? É um não daqui, um não dali. Aí quando a gente pegava uma coisa que podia, sim, pode pegar, meu filho. Por quê? Porque era bom. Então, o amor passa muito mais pelo não do que pelo sim, né? Quando a gente ama, a pessoa corrige e vai dizer não, até chegar ao sim, né? Ai, mãe, tudo não, né? A gente, como criança, fala, mãe, tudo não, você sabe falar não. Não, porque eu não quero ver você ferido, não quero ver você machucado, não quero ver você fazendo isso, não quero ver você triste, não quero ver você passando por um sofrimento desnecessário. Então, Deus também nos dá graça. Às vezes Ele fala não, para quê? Para que naquele momento depois venha a paz. Graças a Deus que eu não fiz, né? Graças a Deus que eu não fui lá. Graças a Deus que eu deixei de fazer isso. Aí vem a paz e a alegria, porque você deixou de fazer. Porque você conseguiu vencer aquela situação, aquele ímpeto que muitas vezes nós temos de querer sair, fazer, e aí a pessoa, calma, não vai, deixa isso para lá, dá um tempo, que isso vai acalmar, né? Às vezes a gente é ofendido, a gente já quer revidar, e às vezes a gente sai, vai embora, que Jesus fazia muito disso, né? Quando as pessoas vinham com pedras, com tudo para precipitar em algum lugar, Jesus passava e ia embora, dava um tempo. Por quê? Porque se ele enfrentasse aquelas pessoas, ele ia ser apedrejado. Então, Jesus dizia, não enfrenteis os malvados. Não dê oportunidade para que ele te jogue uma pedra. Então, é melhor, às vezes, silenciar, calar a boca, fechar, esperar a oportunidade para que, quando você está em paz, aí você tem as palavras certas para dirigir, para realizar, e você tem um pensamento correto para como resolver aquela situação sem causar guerra, né? Quando a gente afasta do problema,
a gente consegue ver ele de outro lado. Jesus sempre ensinava os discípulos a passar de um lado para o outro. Vai para o outro lado. Se você estivesse do outro lado, como que eu realizaria? Como eu me sentiria nessa situação? Se eu fosse a outra pessoa, como que eu ia fazer essa situação? Como que eu conseguiria resolvê-la do outro lado? Né? Quando a gente passa do outro lado, a gente vê o que o outro também sofre. Né? Quando a pessoa entra no nosso lugar, ela vê também o que ela poderia sofrer. Né? Então, nós temos esta graça. Por isso ele está dizendo, firmais vossas mãos cansadas, joelhos enfraquecidos, acertai o passo. Não dá para continuar andando mancando, não. A vida inteira mancando, não dá. Né? Quando eu sofri um acidente, eu perdi o passo. Tive um traumatismo craniano, eu não conseguia dar o passo, eu andava mancando. Gente, para aprender a andar de novo foi um sacrifício. Eu tive que fazer fisioterapia 7 meses para aprender a andar de novo. E na água. E quando eu andava 100 metros, eu sentava e chorava. E olha que eu corria, jogava bola, fazia tudo. E depois eu desaprendi. Uma pancada na cabeça, eu desaprendi a andar. E para andar de novo. É um sacrifício terrível. Eu andava mantolando. Para depois andar de novo, foi um sacrifício de chorar, de sentar, andar 100 metros, sentar e chorar. Porque era uma dor terrível. Então, a gente não tem ideia daquilo que, às vezes, acontece nesse sofrimento. Então, a dor, para mudar alguma coisa, ela é precisa, é necessário. Mas aí vai dando a paz e a alegria, porque você conseguiu fazer, você conseguiu realizar, você conseguiu vencer aquela incapacidade, né? Fechar a boca, parar de reclamar, parar de brigar, parar de falar alto, parar de gritar. Tudo é uma luta. Parar de deixar a vida seguir e você exercitá-la com paciência. Né? Primeira regra, fechar a boca. Né? Quer ter paciência? Fecha a boca, porque aí a palavra, você engole todas as palavras e o exercício mais lindo do mundo é fechar a boca. Porque aí as palavras não saem mais, né? Fica presa, e aí você consegue deglutir ela de novo. E quando você solta, solta com docilidade. Né? Então, o exercício primeiro da paciência é fechar a boca. Então, não é fácil, mas é a nossa luta, porque nós vamos ter que sangrar para fazer isso. Né? Vamos pedir essa graça hoje. Deus nos trouxe aqui para a gente poder experimentar isso. Fecha teus olhos por um instantezinho. O que você precisa vencer? Qual é a situação que ainda te faz machucar, que machuca teu coração, que machuca a tua vida, que você ainda não conseguiu vencer? Mas o Senhor nos dá a graça hoje, diz que até mesmo, como hoje São Paulo, Mico e seus companheiros, vencer o tormento do martírio cantando, louvando, bendizendo a Deus e perdoando aqueles que machucaram, aqueles que os feriram, aqueles que iam matá-lo. Primeira coisa é eles perdoar antes de morrer aquelas pessoas que já iam ultrajar a sua vida. Então nós também temos a graça do perdão, da reconciliação, da mansidão para vencer tudo isso. Temos a graça da fortaleza para resistir às intempéries da vida, às situações que muitas vezes a gente não compreende, não entende, por que nós estamos passando. Hoje o Senhor diz que nos educa, que nos corrige, que nos dá a graça para que a gente não ande mais manquitolando, enfraquecido, mas que o Senhor fortaleça nossos joelhos, nos dá força em nossos braços para que a gente possa manter-se de pé diante da situação. Que o Espírito Santo encha-nos com toda a graça do céu para que a gente possa viver essa experiência de cada dia mais ser esses filhos amados de Deus, resistindo até o pecado, até o sangue do pecado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.